Queridos irmãos e amigos, é um grande prazer e uma alegria essa oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos, unidos nessa vibração de amor. Juntos sim, porque nós aprendemos com a espiritualidade amiga, com os benfeitores, com o nosso patrono, de que a ausência física, ela não impede os laços de amor. Ela não rompe com aquilo que nós construímos com as fibras dos nossos sentimentos mais puro. E é isso que essa semana está nos mostrando. Nós temos aprendido grandes lições com as adversidades do momento, com essa pandemia que serve para nos apresentar uma série de lições de amor, de altruísmo, de dedicação mesmo ao próximo. E nós estamos aprendendo durante essa semana, agora já no terceiro encontro, que reencontros memoráveis são possíveis, que a distância física, ela não impede a continuidade do amor. Essa sempre é a lição que os benfeitores vêm trazendo quando nós lamentamos a partida de um ser querido para o mundo espiritual. É de dizer, olha, o que foi construído com amor não acaba com a distância do corpo físico. E nós estamos vivenciando isso. Parece que nós estamos fazendo uma experiência, se antecipando a essa situação do porvir. E a nossa Semana Espírita, como todos os nossos eventos, sempre tio, Valdir, muito orientado pela espiritualidade amiga, nos deu de presente, durante toda uma semana, os pensamentos do nosso patrono Bezerra de Menezes. Nós vamos experimentando essas mensagens e vamos tendo a certeza de que nós não estamos só. De que é verdade. A espiritualidade comprometida conosco está ali a nos amparar. Está ali a nos dar essa solidez de pensamento, de amor, na certeza de que todas as dificuldades, se nós mantivermos o pensamento firme, se como a mensagem de hoje, a proposta de hoje, não vos esqueçais de orar sempre, que nós pratiquemos e nós receberemos a certeza de que de fato não estamos só, de que a oração robustece a nossa fé. Então, essa semana preenchida com todos esses valores de sentimento, de amor, nós precisamos experimentar de fato essa essência. E como é a orientação do nosso benfeitor, não vos esqueçais de orar sempre. E como todas as nossas atividades na casa espírita, seja ela qual for, inicia com uma prece. Já aprendemos daí. Então, elevemos o nosso pensamento ao alto neste momento, rogando a Deus e a Jesus amparo para mais um momento de reflexão. Que possamos, envolvidos por essas vibrações fraternas, aproximarmos cada vez mais do nosso Pai Celestial, aproximarmos os nossos benfeitores amigos, possibilitando que eles nos envolva em suas vibrações fraternas, de amor, de doçura, que nós tenhamos sempre a certeza do amparo bendito e amoroso de Maria, nossa Mãe Santíssima. E assim sendo, certos da presença dos benfeitores amigos a nos intuir, a nos orientar, pedimos permissão para iniciarmos a reflexão da noite de hoje, na doce e santa paz do nosso Mestre Jesus. Nós, tendo como tema central os pensamentos de Bezerra de Menezes, nós sentimos muito agraciados com essa possibilidade de parar e refletir de fato, mergulhar nesses ensinamentos belíssimos. Nosso benfeitor amigo trabalha há muitos anos nos orientando. Tantas mensagens que às vezes nos passa despercebido. E aí vem, não vos esqueçais de orar sempre. É o nosso tema de hoje.
E essa frase foi retirada de um livro que chama Coragem da Fé. Um livro ditado por Bezerra de Menezes com o propósito de trazer mensagens elucidativas, mensagens que devolva para muitos de nós a esperança, a certeza de que nós não estamos só, de que nós não estamos desamparados, mas que nós precisamos voltar e fazer a nossa parte. Todos nós temos como recurso a oração, todos nós, indistintamente. Toda criatura humana pode elevar o pensamento, sublimar os seus sentimentos e fazer uma prece. E essa prece, ela não está restrita a palavras, a um balbuciar de palavras ao vento. Pelo contrário, a prece é sentimento. É isso que vai nos impulsionar. E esse livro, Coragem da Fé, é de Carlos Bacelli ou Bacelli, né? Vai depender daí da pronúncia. E a mensagem, ela nos traz esse propósito de orar, que vai nos dando esse direcionamento. E a mensagem chama Orai Sempre. E tem vários trechos que a gente vai lendo e vai mergulhando nesses ensinamentos do nosso benfeitor Bezerra de Menezes e vai acariciando o coração de tal forma que nós vamos, ao final de uma mensagem, refletindo como é rico esse recurso. E a oração, ela nos é não apenas um peditório, ela não pode ser um peditório. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai também nos ensinando que a oração é, acima de tudo, uma aliança do Filho com o Pai, o nosso elo de ligação. Jesus muitas vezes recolhia-se para orar, afastava da multidão, porque nós precisamos desse mergulho para dentro, justamente por entender que a oração não é só um amontoado de palavras. A oração é esse sentimento íntimo que nós vamos fazendo. E à medida em que nós vamos aprendendo a orar, porque nós temos uma evolução nesse processo aí. Quando nós ainda imaturos, nós tratamos a prece, tratamos a oração apenas como um peditório. Na medida em que nós vamos avançando, como quando nós vamos amadurecendo, nós começamos a lidar com a oração de maneira mais lúcida, mais honesta, acreditando que é conforme a oração do Pai Nosso, que nós pedimos para que seja feita a vontade do Pai, não a nossa vontade, o nosso bel prazer, o nosso momento imediatista, não. Precisa e necessita que seja sempre feita a vontade do Pai. E outro trecho que nós listamos aqui nessa mensagem, que o Criador não nos deixa sem resposta. Não há nenhuma prece que fique sem resposta, nenhuma, em absoluto. Todas as nossas orações, todas as nossas preces, elas são atendidas. E falando do nosso benfeitor, no livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, tem um exemplo muito presente de que não há nenhuma oração, nenhuma prece que fica sem resposta. Trata-se de uma oração que é feita com muita devoção a Santo Antônio. E ali, nesse momento em que aquela criatura, que é uma mãe, volta o seu pensamento e pede ao santo o auxílio, a oração chega para Bezerra de Menezes, porque ele faz parte da falange de Santo Antônio, né? Falange
benfeitores, abnegados em atender cada prece, cada oração. E vem Bezerra de Menezes em socorro para poder abrandar aquela dificuldade do momento. Mas nós precisamos atentar para o grande ponto, é que a oração não é necessariamente atendida ao tempo e à maneira como nós esperamos, ou como nós pedimos, como nós professamos. Muitas vezes nós pedimos e não estamos preparados para assumir. E há um filósofo, que eu não me recordo o nome, que ele diz: se Deus quisesse nos punir, ele atenderia todos os nossos pedidos, porque nós não temos maturidade para pedir. Muitas vezes nós nos arvoramos a pedidos que nós não temos maturidade para vivenciar. E por isso é preciso que seja feita a vontade do Pai. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dando esta base de como orar. Nós temos lá, no capítulo 27, Pedi e obtereis, que trata sobre como nós trabalhamos ou como nós precisamos reconhecer-nos no momento de oração. E nesse capítulo 27, Pedi e obtereis, tem lá as instruções dos Espíritos, maneira de orar, para nos orientar de como orar, para nos dar esse entendimento, esse direcionamento. E como não bastasse essa lucidez do capítulo 25, nós somos presenteados por Kardec pelo capítulo 28, o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, nós temos a coletânea da prece. E na nossa casa nós fizemos esse capítulo na íntegra. Trabalhamos ponto a ponto, cada prece, cada orientação, cada instrução, porque nós precisamos reconhecer-nos diante do Cristo, diante de Deus, o nosso Pai, como nos portarmos diante da oração. Não fazermos como aqueles que se colocam diante dos templos, usando palavras rebuscadas, colocando ali como aquela arrogância. Não. A oração é um momento de recolhimento, de intimidade com o Criador. E quando Jesus se recolhia para orar, ele explicava que era o momento de intimidade dele com o Pai. Porque a oração é um elo, é uma ligação direta com Deus. E é por isso que nos momentos de dificuldade, nós nos sentimos tão reconfortados quando oramos. Por isso que a oração ela vem trazendo para nós essa serenidade. E ele fala, quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. Nesses momentos de dificuldade que todo orbe atravessa, nós percebemos a grande diferença de comportamento daquele que está habituado a orar como aquele que tem a oração quase como um ato mecânico, ou que nem isso, né? E a gente vai aprendendo que a oração é essa relação de troca com o Pai, mas que vai, acima de tudo, independente de circunstância, Deus está sempre a nos amparar. Mas quando nós nos propomos a orar, nós nos abrimos para receber as bênçãos, para receber o apoio, para receber o amparo. Orai no silêncio de vossas reflexões, orai com a vossa mente e com o vosso coração. Lá em Mateus tem, tu poréns, quando orardes, entra em seu quarto e ora em silêncio, que o Pai, que tudo vê em secreto, te recompensará. Porque nós não precisamos fazer nada espetaculoso. Mas nós precisamos reconhecer, porém, que toda oração ela é válida, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Nós precisamos absorver o verdadeiro sentido do orar. E ao nosso patrono, ao nosso benfeitor Bezerra de Menezes, é atribuído grandes orações.
orações de cura, orações de enternecimento, de se colocar como aquele servo pedinte, como aquele que está ali devotado a receber os ensinamentos do Pai. Então, todas essas situações que nos envolvem nos momentos de oração, elas sempre nos ensinam a maneira de orar, de como nos comportar. Quando nós ainda éramos imaturos, nós apenas pedíamos e nos revoltávamos quando os nossos queixumes não eram atendidos. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo que a oração não é só um peditório, que a oração é essa entrega da alma, nós vamos aprendendo a esperar o momento certo. Vamos nos entregando ao Pai, como aquele filho que chega cansado, mas no regaço do Pai se sente reconfortado, se sente encorajado a não desistir, a seguir adiante, a perseverar, naquele momento de aconchego, ter a certeza de que o mundo lá fora pode nos apresentar os mais atrozes desafios, mas no regaço do Pai nós reunimos força suficiente para vencer as adversidades, para vencer os momentos de dificuldade. E é assim que nós vamos robustecendo a nossa fé, porque orar é um ato de fé. Por isso que orar é um recolhimento, é uma ação íntima. Mas quando nós falamos de que orar é uma relação íntima, nós não podemos desprezar a oração coletiva. Porque, lembrando ainda de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, quando nós ali temos Camilo nos relatando que um momento de alívio para as dores de todos aqueles espíritos ali, no vale de lágrimas, no vale dos suicidas, o único momento de alívio era o horário da Ave Maria, às 6 horas, a hora do Ângelus, a hora em que todos os corações, ou a maioria dos corações devotados a Maria, parava por breves momentos e elevava o pensamento em prece a Maria, nossa Mãe Santíssima. E Maria, no ato de total entrega e altruísmo, de devotamento, de amor àqueles sofredores, redireciona todos aqueles fluidos, porque quando nós oramos, nós emitimos fluidos, nós vibramos numa sintonia de amor, numa sintonia de paz. Então, neste momento em que todos os corações devotados a ela oravam, ela direcionava para aqueles sofredores. E era o único momento em que eles tinham alívio, porque eles reviviam ali, no Vale do Suicida, o ato que o levaram para lá, que foi o ato do suicídio. Então vejamos como é importante a oração, seja em que situação for, em quais circunstâncias. E eu me lembro com muita clareza, na casa da minha avó principalmente, sempre com o radinho ligado, ela podia estar fazendo o que fosse. Quando o relógio batia às 6 horas, começava ali, né, o canto mariano, para que as orações fossem feitas a Maria, nossa Mãe Santíssima. E neste momento, muitos corações recebiam o alento. E a oração individual nós podemos listar também no Vale do Suicida, no momento em que André Luiz, reconhecendo ali que havia de ter uma força muito maior que regia o universo, lembrando que no seu íntimo tinha algo ali que estava desabrochando, ele reconheceu-se um infeliz, reconheceu que há um amor maior, um amor supremo a nos embalar, e fez uma sentida prece. E nesse momento de entrega,
em que ele faz uma prece sentida, vem o amparo, vem o socorro. E ele é socorrido daquela zona de sofrimento, de dificuldade, e aprende que com a oração todas as nossas dores podem ser acalmadas, todas as nossas dificuldades podem ser apaziguadas. E se nós não temos nada para fazer por alguém, se nós não temos recurso material para doar, nós temos a oração. Porque a oração é um recurso irrestrito e está disponível para todos nós. Basta que nós tenhamos a vontade de fazer, a vontade de entregar-nos nesse momento sentido. E assim nós vamos aprendendo com o nosso benfeitor, com o nosso patrono, que a prece é um exercício contínuo, porque ele diz: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. Não é um ato isolado, não é orar apenas quando estamos aflitos, porque Emmanuel também nos diz que nós precisamos de ter reserva espiritual. E na medida como nós vamos orando, vamos robustecendo a nossa fé, nós vamos criando essa proteção para os momentos de queda, para os momentos de dificuldade. E quando nós cairmos, nós estaremos mais resistentes à queda. Nós estaremos mais receptivo ao auxílio dos benfeitores amigos. Ajuda-te que o céu te ajudará. E uma maneira de ajudar com que a espiritualidade venha ao nosso socorro é orando. É entregando-nos à providência divina. Entregando sim, com o coração aberto, sem reservas. Entregando de corpo e alma. E nossa semana vai ser dado a continuidade. Amanhã, a nossa irmã Joana Angélica falará sobre o tema Jesus convida todos a buscar um novo caminho. Já oramos, já aprendemos a solidez da oração e agora vamos buscar um novo caminho. E esse momento de adversidade vai nos dando esse entendimento de que nós precisamos estar sempre muito alinhados com os benfeitores amigos. Tudo nos é possível, nós podemos e nós temos como vencer todas as adversidades. Jesus já nos advertia que no mundo teríamos a aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E vencendo o mundo, devotado ao amor, devotado à entrega, devotado à oração, nós vamos encerrando este momento, despedindo dessa terceira noite, agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade bendita que nos concede de, reunidos em pensamento e em vibração, estreitarmos esses laços de amor, que nós possamos seguir sempre perseverando na fé, com a certeza de que Deus e os benfeitores amigos está sempre a nos guiar, a nos amparar, hoje, agora e sempre. Que nós tenhamos uma semana de paz, de luz e de certeza de que o amor de Deus estará a velar por todos nós. Muita paz a todos, que Jesus esteja no coração de cada um de nós.